Você sente que trabalha muito, se esforça, entrega, mas sua carreira simplesmente não anda. Se você sente que está sempre ocupado, mas pouco reconhecido e tem a sensação de que poderia estar muito mais longe, essa aula é para você. Vamos falar sobre como sair da estagnação profissional, como sair da estagnação dos seus resultados, por que que você não melhora os seus resultados. E se eu falar para você que existe um jeito de você mudar os seus resultados em 90 dias? Sim, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque nos últimos 10 anos, acompanhando os profissionais, empresas, empresários, eu percebi um padrão muito claro. Eu percebi que a estagnação, ela acontece não por falta de capacidade, porque eu não duvido da sua capacidade. Eu acho que falta estratégia, eu acho que falta clareza, eu acho que falta constância. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristiano Brandão, eu sou estrategista de carreira, eu sou especialista em alta performance, gestão do tempo, produtividade, mas mais do que isso, eu consegui entender o que todos os profissionais, todas as empresas começaram a fazer para sair daquela estagnação de resultados, estagnação financeira, estagnação do crescimento da empresa, número de vendas, enfim, para que conseguisse performar, aumentar a sua performance. E eu quero trazer uma coisa muito importante para vocês, porque eu garanto para vocês que ninguém muda de vida apenas com motivação. Não adianta você ficar buscando motivação. Você precisa de método, você precisa de direção, você precisa de acompanhamento. Tem uma frase que eu gosto muito. Motivação é igual a progresso. Melhor, vamos inverter. Progresso é igual a motivação. Como assim, Cris? Quanto mais você tem progresso, mais você se motiva. Então, não fique buscando motivação. O que você precisa entender é, se eu tenho progresso, se todos os dias eu melhoro um pouco, eu vou me motivando com isso. Agora, se todo dia você trabalha, se todo dia você entrega, se todo dia você faz o seu melhor, mas você não vê progresso, adivinha o que vai acontecer? Você vai se desmotivar e isso vai fazer com que você desista, vai fazer com que você comece outros projetos sem ter finalizado esse, vai fazer com que você procrastine, deixar para depois o que precisa ser feito, por falta de foco e clareza. Então, entenda que você precisa de um método, você precisa de direção, você precisa de um acompanhamento para que você tenha esse progresso e tenha motivação. Mas vamos lá, tem alguns pontos que são fundamentais nesse processo e eu quero trazer aqui para vocês. Já vou compartilhar aqui minha tela, porque tem aqui, ó, para a gente buscar excelência, a gente precisa entender primeiro o que é estagnação profissional de verdade. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar para o lado, porque aqui é meu espelho e eu consigo ver o que está passando para vocês quando eu compartilho a tela aqui com vocês. Tá bom? Então, o que é a estagnação de verdade? Né? O que a gente pode considerar como estagnação? Porque assim, será que é só falta de dinheiro? É só você estar insatisfeito com o seu trabalho? Não, entenda que a estagnação é quando você não consegue mais, fazendo o trabalho que você se propõe a fazer, você não tem mais crescimento. Você está na famosa corrida dos ratos, repetindo a mesma tarefa todos os dias. Cris, mas espera aí, eu estou sem emprego. Ok, você está repetindo as mesmas ações, você está repetindo os mesmos comportamentos, você está repetindo todos os dias as mesmas coisas. Então, você vai ter os mesmos resultados. Os resultados que você tem hoje foi fruto de todas as ações, comportamentos e atitudes que você tomou até hoje. Mas para você ir para o próximo nível, você vai precisar de ações, comportamentos, pensamentos, atitudes diferentes. Senão, você não vai para o próximo nível. E pensando nisso, já está aí no primeiro pilar o ponto que eu quero trazer para vocês. Clareza absoluta.
Você precisa de clareza absoluta. Cris, mas eu tenho clareza. Eu quero um novo emprego. Eu quero abrir o meu negócio. Eu quero crescer na empresa. Eu quero aumentar o meu salário. Eu tenho clareza. Deixa eu falar para vocês, isso não é clareza. Se você está buscando motivação com esses pensamentos, está completamente errado. Entenda. Lembra que eu falei? Você não precisa buscar motivação, você precisa buscar progresso. Como você busca progresso quando você quer um aumento? Como você busca progresso se você quer aumentar suas vendas? Como você busca progresso quando você quer alcançar um novo emprego? É isso que a gente precisa entender. Então, a clareza absoluta é um ponto fundamental. É um ponto importantíssimo que vai fazer com que você tenha os seus resultados, obtenha os seus resultados. E como você faz isso? Como você consegue isso? Vamos lá. Tem alguns pontos que eu quero trazer para vocês que são muito importantes. O que é clareza absoluta? Quais são os pontos dessa clareza absoluta? O que você coloca como prioridade? Por exemplo, quando você quer aumentar as suas vendas. Eu quero aumentar as minhas vendas, eu vou aumentar a hora de trabalho. Será que é isso realmente que você precisa? Será que é isso realmente que vai te levar para o próximo nível? Eu acho que não. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou anotar aqui com vocês, só que essa canetinha é a canetinha aqui da tela. Amor, posso te pedir um favor? Pega aquele papel para mim que eu coloquei ali para eu ir anotando aqui junto com eles, porque eu vou fazer junto com vocês. Isso, tem um papel aí? Isso, esse mesmo. Traz esse papel para mim que eu vou fazer junto com vocês. Quero. Aqui tem caneta. Eu vou fazer junto com vocês esse plano de 90 dias, porque é esse plano aqui que vai fazer com que você mude os seus resultados. Então, qual é o primeiro pilar da clareza absoluta? Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. Canetinha vermelha. Você está evoluindo pouco. Você está evoluindo pouco. Como você consegue evoluir na direção daquela meta que você quer alcançar? Você quer aumentar o seu faturamento. Você precisa aumentar suas prospecções. Se você aumenta suas prospecções, você aumenta suas vendas. Você quer alcançar mais clientes. Você precisa ver qual o canal de distribuição que os seus clientes estão para que você seja assertivo. Eu vejo muitas pessoas errando hoje. É porque eu estou postando nas redes sociais, Cris. O seu cliente está lá? Será que é do Instagram que os seus clientes vão começar a te procurar? Será que é no YouTube que os seus clientes vão começar a te procurar? Então, você precisa entender qual canal de distribuição vai fazer com que você alcance mais clientes. Ou seja, você está evoluindo pouco. Dentro do seu planejamento, você precisa ter um planejamento de evolução. O que eu preciso fazer para evoluir, para melhorar o meu brand, para melhorar o meu alcance, para aumentar as minhas vendas, para aumentar o meu faturamento. Vamos lá. O que eu preciso fazer para evoluir quando eu quero ter um emprego novo, conquistar um emprego novo? Você quer conquistar um emprego novo, mas o que você está fazendo para evoluir? Você está se qualificando? Você melhorou sua oratória? Você melhorou o seu poder de negociação? Você melhorou seu network? Você entende que evoluindo pouco, você não vai conseguir sair da estagnação dos seus resultados? Então, a primeira coisa que você precisa fazer: como eu posso começar a evoluir na direção do meu objetivo? Se você quer aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento, o que você precisa fazer para evoluir aqui?
Se você quer melhorar o seu brand, se você quer melhorar o seu posicionamento, quer melhorar o seu alcance, aumentar o número de clientes que você tem, o que você precisa fazer para evoluir? Eu não posso virar para você aqui nesse vídeo, nessa aula e falar para você, você tem que postar 3 vezes por dia, você precisa acordar às 5 horas da manhã. Não, para com isso, não vou ficar aqui ditando regra, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então não adianta eu virar aqui para você e falar que você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e eu tenho um vídeo falando sobre isso, que alta performance não é acordar às 5 horas da manhã. Porque para você pode não ser isso. Como é que eu vou falar para uma pessoa que vai dormir 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã, que ela precisa acordar às 5 horas da manhã? Ela vai ter pouco tempo de sono, vai acordar fadigada, cansada, a produtividade dela vai ser baixíssima. Então eu não posso falar isso. Cris, mas aí é só ela dormir mais cedo. Presta atenção, ela é uma professora universitária. Ela acaba de dar aula 10h20. Ela leva 45 a 50 minutos da faculdade para casa. Ou seja, ela chega em casa por volta das 23 horas, 23h10. Daqui que ela tome banho, que ela jante, que ela faça as coisas da casa, que ela fique um tempo com o esposo ou com a esposa, que sei lá se ela vai fazer alguma coisa até com os filhos ainda, arrumar mochila, que horas ela vai dormir para eu falar para ela que ela tem que acordar às 5 horas da manhã. Então você começa a entender que é muito individual isso. Então eu não posso falar aqui para você, mas eu posso falar para você, se você evoluir na direção daquilo que você quer melhorar, esse é um ponto da clareza absoluta que vai fazer com que você saia dessa estagnação. Isso é fundamental, isso é muito importante. Isso vai fazer a diferença nos seus resultados. Então, quando eu falo de clareza absoluta, eu falo que você está evoluindo pouco. Você está evoluindo pouco naquilo que você precisa fazer. E depois, aí eu vou colocar aqui, ó, evoluindo pouco. Vamos lá? Do lado de evoluindo pouco, o que você precisa fazer? Vou botar aqui, ó, o que fazer? O que fazer? Do lado de evoluindo pouco. Então, isso é fundamental. Depois, sabe qual é o terceiro ponto importantíssimo aqui? A maioria das pessoas hoje vivem apagando o incêndio. Não tem um planejamento. Não tem uma estratégia montada de crescimento. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela e eu vou colocar aqui, ó. Apagando incêndio. Como você está apagando esse incêndio todos os dias? Você chega no trabalho e você não tem um plano do que você tem que fazer. Você chega no trabalho e é o que ocorrer. Gente, não pode ser o que ocorrer. Na primeira hora eu vou gravar a aula. Pronto, deixa eu contar para vocês. Agora. São 8h30 da manhã de segunda-feira. Eu chego aqui no estúdio e a primeira coisa que eu faço é sentar para gravar a aula. São 8h30 de segunda-feira. Eu estou gravando aula aqui para vocês. É o meu roteiro. Depois daqui, eu vou atender os meus clientes. Eu vou responder os meus clientes que normalmente mandaram mensagem para mim já na segunda de manhã. E eu começo a responder eles depois das 10 horas. Às vezes eu já recebi até uma piadinha, né? Caraca, Cris, segunda-feira você só responde 10 horas. É porque eu estou gravando. Então, por que você só está apagando incêndio? Porque se eu já pegasse 8 horas da manhã e começasse a responder os meus clientes, isso vira uma bola de neve, porque às vezes eu respondo a ele, vem outra demanda e eu não consigo parar. E quando eu olhei, eita, meio-dia, já passou a manhã toda e eu não fiz as minhas gravações. Então eu tenho que entender que eu sentei aqui 8h30, eu tenho até as 9, 9h15, eu coloco uma média aqui de 40 minutos que a gente tem de gravação, 45 minutos de gravação, então até as 9h15 eu vou estar gravando. Eu saio daqui, sento, vou responder os meus clientes. Respondi os meus clientes, eu vou preparar propostas para serem enviadas para as empresas, porque aqui no Instituto a gente atende tanto cliente pessoa física, quanto os clientes CNPJ que nós temos, treinamentos corporativos, desenvolvimento de líderes, formação de gestores, capacitação de vendedores, implementação de cultura,
Então, tudo isso a gente faz aqui. Agora, com a nova NR1, nós temos um projeto de implantação de nova NR1 incrível para as empresas. Então, tudo isso a gente faz. Então, eu vou dar uma olhada nas prospecções que vão ser feitas para as empresas, para que o nosso time comercial, o nosso time de venda, comece a fazer essas prospecções. E depois, Cris? Depois eu vou postar nas redes sociais. Depois eu vou preparar um conteúdo que eu preciso. Entende? Então, eu não fico apagando incêndio. Porque se você vive apagando incêndio, como você vai evoluir? Se você vive apagando incêndio, como você vai sair dessa roda dos ratos? Você precisa saber exatamente o que você precisa fazer. Aqui, o primeiro ponto, eu coloquei que você está evoluindo pouco e o que você precisa fazer. Se você não sabe o que você precisa fazer, você vai chegar aqui no segundo ponto e você vai repetir tudo de novo que você fez ontem, que você fez semana passada, que você fez mês passado, que você fez ano passado. Ou seja, você vai continuar com os mesmos resultados. Então você não vai evoluir. Você vai continuar estagnado. E o que você precisa fazer então? Eu preciso parar de apagar incêndio. Eu preciso aprender a delegar. Delegar tarefas. Cris, mas sou eu sozinho, então eu preciso aprender a dividir o meu tempo. Para que você saiba exatamente o que fazer. Para que você saiba quanto tempo você precisa em cada tarefa para que você evolua. Porque isso vai fazer com que você saia da estagnação. Estagnação é você continuar fazendo as mesmas coisas. Você precisa fazer coisas diferentes. Parar de só apagar incêndio. E depois disso a gente vem para um ponto que eu gosto muito, que normalmente a gente coloca a culpa no externo, né? É o mercado, é o clima, é a época do ano, é o mês, é a Copa, é eleições, é carnaval, é virada do ano. Mas a maioria das pessoas não sabem qual é o próximo. Vou botar aqui embaixo, senão vai embolar ali. O próximo nível que ela quer alcançar. Preste atenção. Não, melhor. Não é nem um próximo nível que ela quer alcançar. Deixa eu consertar aqui. Não é o próximo nível que ela quer alcançar. É o próximo nível aqui. Apaga essa aqui também. Não é o próximo nível que ela quer alcançar. É o próximo nível que ela precisa chegar. Entende? Presta atenção. Por que eu mudei? Eu estava aqui falando, eu vou falando com vocês, tá, gente? E a aula vai fluindo. Mas entenda, as pessoas não sabem qual o próximo nível que elas precisam chegar. As pessoas me procuram e falam que precisam aumentar faturamento, mas elas não entendem que elas precisam melhorar o seu nível de network. Elas precisam sentar nas mesas certas. Elas precisam estar com as pessoas certas. Ela não entende que o próximo nível que ela precisa explorar é networking. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Eu me mudei, eu sou de Salvador, eu sou baiano. Minha vida toda morei em Salvador, viajei o Brasil todo prestando consultorias, treinamentos, enfim. E há 3 anos eu estou morando aqui em Alphaville, São Paulo, aqui em Barueri. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Conhecia poucas pessoas, né? Conhecia alguns clientes, mas que eram clientes, e poucos amigos, poucos conhecidos eu tinha. E o que foi que eu
pensei? Qual o próximo nível que eu preciso para aumentar as minhas vendas e que as pessoas me conheçam? Claro, eu vou estar postando nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, vou pedir indicações, tudo isso eu mapeei. Ok, desculpa. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso melhorar o meu network, principalmente o meu network local. Por que eu faço esse vídeo que você está assistindo? Eu não sei de onde você está assistindo. Por falar nisso, se você quiser compartilhar comigo de onde você está assistindo esse vídeo, essa aula, para mim vai ser muito bacana para eu saber até onde esse vídeo a gente está conseguindo alcançar. E compartilha comigo, manda para mim de onde você é. Mas eu precisava aumentar o meu network aqui na região. Então, o que foi que eu procurei? Eu procurei grupos de network. Eu participei de um grupo de network aqui, de Alphaville, de empresários. Participei por 3 meses. Foi muito bom, muito bacana. Claro, você tem um investimento financeiro para você participar, porque era um jantar, toda sexta-feira à noite. E nós íamos para esse jantar e lá a gente conhecia outros empresários. Bom, desse grupo de networking, eu vou trazer para vocês aqui números aleatórios, mas só para vocês entenderem. Eu fiz um investimento de 5 mil reais. Eu fiz um investimento de 5 mil reais nesse grupo de network por conta do jantar, por conta do que eles ofereciam lá e retornou para mim 70 mil reais. Então, eu fiz um investimento de 5 num grupo de network, conheci outras pessoas, conheci outros empresários, ampliei o meu leque de contatos e retornou para mim mais de 70 mil reais. Logo depois eu fui para outro grupo de network, que é o BNI, eu fui participar do BNI Alphaville, lá para fazer afiliação, você só pode fazer afiliação de 1 ano. Então eu fiz a minha afiliação de 1 ano, no outro eu fiz de 3 meses só, e foi o suficiente, para mim estava bom ali. No BNI eu fiz de 1 ano, fiquei 1 ano no BNI, eu fiz um investimento de 10 mil reais. Metade disso é a afiliação mesmo do BNI, a outra metade é por conta do café que é oferecido. E voltou mais de 100 mil reais. E eu conheci muito mais de 50 empresários. Eu conheci o CEO de grandes empresas, eu conheci os diretores de RH de grandes instituições. Qual era o próximo nível que eu precisava? Eu não precisava trabalhar mais. Eu não precisava chegar na empresa às 7 horas da manhã e sair às 7 horas da noite. Eu precisava conhecer as pessoas certas. E eu precisava que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Então, você precisa entender qual o próximo nível que você precisa chegar. Eu preciso chegar num nível de network melhor. Só que as pessoas não sabem disso. Eu preciso, por exemplo, no segundo ponto aqui, que eu compartilhei com vocês, de parar de apagar incêndio, delegar tarefas, dividir, saber o que precisa ser feito, poxa, eu preciso melhorar a minha oratória. Qual o próximo nível que eu preciso chegar? Melhorar a minha oratória, me tornar um especialista em reuniões e apresentações e vendas. Esse é o próximo nível. Isso é clareza absoluta. É assim que você vai sair da estagnação. É assim que você vai melhorar os seus resultados. Só que tem outro ponto. O segundo pilar, gestão de prioridades. Se você não consegue, não sabe priorizar, se você não consegue e não sabe priorizar as suas tarefas, como você vai conseguir ter gestão de prioridades? Tudo para você é prioridade. Tem uma cliente que faz um acompanhamento comigo, um acompanhamento de mentoria, coach e consultoria, são três em um, né, que nós fazemos, e ela é uma grande empresária de uma rede, ela tem uma rede de lojas de chocolate, franquias, tanto lojas de chocolate quanto carrinhos de picolé dessa loja, dessa marca, me permitam aqui não trazer o nome, né? E a gente faz justamente essa gestão de prioridades. O que ela precisa realmente colocar foco e energia. Onde ela está colocando foco e energia. Vamos lá. Primeiro ponto. Onde eu estou hoje e já emendando onde
eu quero, desculpe a letra, chegar? Se eu não tenho clareza disso aqui, e eu não priorizo isso aqui, eu não vou evoluir. Eu vou continuar estagnado. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Se eu não sei sobre isso, eu vou ficar estagnado. Se eu não identifico esses pontos, eu não sei como crescer. E aí, sabe o que acontece? Eu estou ligando para o distribuidor, eu estou entrando em contato com eu que estou fazendo prospecção, quando eu tinha que estar fazendo a entrega para o cliente. Isso já aconteceu aqui comigo. Era eu sozinho, eu tinha que fazer prospecção, eu tinha que vender e eu tinha que entregar. Mais do que nunca, eu precisava mapear e dividir o meu tempo. Mais do que nunca, eu precisava saber que horas eu precisava executar cada tarefa. Só que aí eu comecei a entender que eu prospectava muito bem, que eu vendia muito bem, só que eu não estava conseguindo entregar porque eu estava atolado de coisa. Eu estava fazendo muita prospecção, muita reunião de alinhamento, eu estava fazendo muita venda e na hora de entregar era pouco conteúdo. Isso por muito tempo eu ficava me perguntando o que é que eu preciso trabalhar mais, eu preciso... E aí eu fui entender que eu preciso equilibrar o número de vendas, o número de prospecção, porque é matemática. Se eu faço 50 prospecções, eu vou ter de 3 a 5 vendas. Então, eu preciso ter 50 prospecções no mínimo por semana. Nosso time de vendas hoje sabe disso. Hoje eu tenho um time de vendas que faz isso para mim, então eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em toda segunda-feira, 1h da tarde, ter reunião com eles. Então, dentro daquele mapa que eu passei para vocês, que é hoje, 8h30, eu estou gravando, depois eu vou responder os clientes, depois eu vou preparar prospecções para enviar para as empresas. 1h30 eu tenho reunião com o time de vendas. Então, o que eu me preocupo hoje é sentar com eles e entender quais são as maiores objeções. O que está fazendo com que a gente não consiga fazer as prospecções ou as reuniões ou os fechamentos. Depois que fizer as reuniões, passa para mim, deixa que eu faça o fechamento que o cliente se sente mais seguro. Então, eu consegui entender isso. Eu não preciso fazer a prospecção inicial, mas eu posso fazer o fechamento final. Então, se eu não consigo entender quais são as minhas prioridades, eu não vou ser efetivo, eu não vou ser eficiente. E isso vai fazer com que eu fique estagnado, eu não cresça. Esse é um ponto muito importante. E o que é que você pode fazer nos próximos 30 dias para você melhorar isso? Já digo para você, mapear as suas tarefas e definir o tempo que você vai ficar em cada uma delas. E aí você vai conseguir identificar no que você realmente é bom, naquilo que você coloca a sua atenção e sua energia e seu resultado muda. E aí você vai ver que gestão de prioridade vai trazer um resultado completamente diferente para o seu negócio. Seja aumentar suas vendas, melhorar seu brand, seu posicionamento, ou conquistar um novo emprego, conquistar um novo... Não interessa. Se você entende sobre gestão de prioridades, você vai saber onde colocar energia. E isso é fundamental. E aí vem outro ponto que casa muito com o que nós falamos anteriormente, que é o que precisa mudar. Muitas pessoas ficam presas em só mapear tarefas novas. Eu preciso aumentar minha prospecção, eu preciso melhorar minhas vendas, eu tenho que fazer novas postagens, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que... enfim, novas tarefas. Quando, na verdade, ela precisa entender o que ela precisa mudar. Se ela souber o que ela precisa mudar, o que ela está fazendo e que não funciona, o que ela está fazendo que deixa ela estagnada, ela consegue ter gestão de prioridade. Ela consegue mapear o que precisa ser feito e ela consegue mudar os seus resultados. Então, isso é fundamental. Isso vai fazer com que ela tenha resultados incríveis. Na verdade, que você tenha resultados incríveis. E o terceiro pilar, aqui vem algo muito importante. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de execução
e disciplina. Primeiro, execução. Por quê? Porque a maioria das pessoas ficam presas apenas em sonhos e desejos. A maioria das pessoas ficam presas em sonhos e desejos. Quando você fala de execução, você precisa entender, mapear a sua rotina e colocar prazo para aquilo que você vai realizar. Se você vai fazer prospecção, que horas você vai fazer essa prospecção? Que horas você vai fazer essa prospecção? Como você vai fazer essa prospecção? Quanto tempo você vai ficar fazendo essa prospecção? Qual público? Qual público você vai ficar fazendo essa prospecção? Quando você consegue mapear isso, você sabe a hora que você vai executar essa tarefa. Porque se você virar e colocar dentro do seu planejamento assim, ó, eu vou fazer mais prospecção, você vai começar a apagar incêndio, porque essa já é a sua rotina, esse já é o seu comportamento diário, e você não vai fazer prospecção. Então você tem que colocar assim, ó, segunda-feira, 8h30, eu vou começar a fazer prospecção. Quantas prospecções? 10 prospecções na segunda-feira, 8h30 da manhã. Como? Eu vou fazer prospecções no direct do LinkedIn. Quanto tempo? Eu preciso de 30, 40 minutos para fazer 10 prospecções. Qual o público? O público que eu vou fazer, por exemplo, para segunda-feira é empresas que tenham mais de 10 funcionários e que vão começar a implementar as normas da nova NR1. E eu vou fazer prospecção. Pronto, aqui, ó, outro ponto importante. Você vai fazer prospecção. Eu estou olhando aqui para não ficar em cima do quadradinho. Prospecção de quê? De quê você vai fazer prospecção? Porque eu não posso sair fazendo prospecção para tudo. Porque eu não tenho foco. Segunda-feira, 8h30, eu vou levar 40 minutos fazendo prospecção para as empresas. Segunda-feira, 3 horas da tarde, eu vou fazer prospecção para a pessoa física. Segunda-feira, 5h30, eu vou fazer prospecção para quem quer criar método, criar módulos, criar treinamentos, criar palestras, que é algo que a gente faz também. Você consegue entender que eu mapeio qual o melhor horário para fazer esse tipo de prospecção? Eu não posso fazer prospecção para a empresa 5 horas da tarde, porque o RH ele já não vai ver. E eu corro o risco dele só ver no outro dia, daquilo ficar dentro de uma caixa de e-mail. Muito mais fácil eu fazer no início do dia e colocar à disposição o meu celular e que a gente pode marcar uma reunião, caso ele queira. Eu não posso... É melhor, por exemplo, para meus clientes, quando eu mando o recado 5, 6 horas da tarde, clientes que querem criar métodos, criar apresentações, criar palestras. Por quê? Porque eles já trabalharam, eles estavam fazendo prospecção, eles também estavam focados em outras coisas durante todo o dia e no final do dia fica mais fácil de obter a resposta deles. Então eu consigo entender isso. Então é execução. Que horas você vai fazer essas tarefas? Isso é muito importante. E aí vem um ponto fundamental. Disciplina. Gente, disciplina não é fazer o que você gosta. Disciplina é fazer o que precisa ser feito. Disciplina é fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer prospecção todos os dias. Você precisa gravar vídeo todos os dias. Você precisa gravar entrega para o seu cliente todos os dias. Você precisa preparar material todos os dias. Você precisa vender todos os dias. Disciplina. Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula. Eu amo dar aula, eu amo dar palestra. Eu amo construir conteúdo. Quando eu estou com uma cliente que ela está montando um treinamento, e eu estou montando todo o treinamento, ela está me mandando os vídeos, está me mandando tudo que ela já fez, todo o conhecimento que ela tem, eu estou criando um método dela, passo a passo. O primeiro passo, o segundo passo, os exercícios. E a gente vai construir um módulo. Já está com 80 páginas isso. Olha que incrível. Eu adoro fazer isso. Eu adoro construir isso. Eu amo fazer isso. Só que eu preciso vender. Eu preciso estar fazendo reuniões.
Então, o meu time de venda, como eu falei para vocês, faz a primeira prospecção e quem, às vezes, eles precisam marcar uma reunião comigo para eu conversar com essa pessoa. E eu preciso ali parar e fazer essa reunião. Claro que eu gosto de fazer esse tipo de reunião, porque eu estou ali já atendendo o cliente, já estou conhecendo ele. Mas minha zona de performance é na entrega. Só que eu não deixo de fazer. Porque eu preciso ter disciplina, senão eu não tenho resultado. Então, o terceiro pilar é execução e disciplina. É entender o que precisa ser feito e fazer todos os dias, independente do que acontecer. Não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é dia 31 de dezembro, não importa se é carnaval, se é Copa, se é... Não importa. Você precisa fazer o que precisa ser feito, só. É simplesmente repetir. Deu certo? Repete. Não deu certo? Muda a rota. É isso que a gente faz aqui. É assim que as coisas acontecem, é assim que você precisa entender. E quais são os erros mais comuns... Agora sim. E quais são os erros mais comuns de quem não está tendo crescimento? Os erros mais comuns que impedem o seu crescimento. Hoje, por conta das redes sociais foi algo muito importante. Nós conseguimos alcançar. Hoje eu tenho clientes do Rio Grande do Sul, eu tenho um cliente de Recife, eu tenho um cliente de Salvador, eu tenho um cliente aqui de São Paulo, eu tenho um cliente do Rio, eu tenho um cliente de Minas, eu tenho um cliente de Portugal. Entende? Então hoje as redes sociais, a internet, fez com que a gente conseguisse quebrar essas fronteiras. Bacana. Mas sabe qual é um erro que impede o crescimento e que te deixa estagnado? Você fica se comparando com as outras pessoas que já têm resultado e você fica buscando, sabe o quê? Você fica buscando reconhecimento. Pare de buscar reconhecimento. Opa, não está na tela? Pare de buscar reconhecimento. Por que você está querendo agradar todo mundo? Por que você vai para uma reunião de network e quer agradar as 50 pessoas que estão lá? Eu não estou falando para você que você precisa ser mal educado, não, mas nem todo mundo vai gostar de você. A minha comunicação, a minha leitura, às vezes você vai assistir essa aula e você vai fazer assim, ó, poxa, não gostei, não me conectei com o Cris. E você vai assistir uma outra aula que ele vai falar sobre os mesmos pontos e você vai, é isso. Tá tudo bem. E eu não tenho que tentar te agradar. Se você gostar do meu conteúdo, obrigado. Eu fico muito grato por isso. Eu faço de coração, eu faço com muito carinho. Se você não gostar, obrigado. Eu fico muito grato por você ter assistido. Eu faço de coração e faço com muito carinho. Mas, infelizmente, você não gostou. E tá tudo bem. Quando eu entendi isso, meu jogo mudou. Porque eu parei de tentar agradar as pessoas e passei a ser eu mesmo. E se eu falo isso às vezes, pode parecer arrogante, não é arrogância. E quem me conhece, quem gosta de mim, entende que, na verdade, eu estou sendo sincero, eu estou sendo claro, eu estou sendo direto. Então, pare de buscar reconhecimento. Se você entregar o seu melhor, adivinhe, o seu cliente vai te reconhecer. É muito bom. Ontem, domingo, tá? Domingo, eu estava conversando com uma cliente e ela virou para mim e fez assim, ó, Cris, eu quero continuar. A gente fez um projeto de 6 meses e ela quer mais 6 meses. A gente alcançou o objetivo e ela quer continuar nesse projeto. Eu até falei para ela, mas aqui o projeto são para 120 dias. Se a gente repetir esse projeto, a gente vai repetir as ações. Então, a gente vai modificar algumas coisas, mas ela quer expandir o tempo de acompanhamento por mais 120 dias. 180 dias, desculpa. 6 meses. E aí, eu estava conversando com ela ontem, ela virou para mim e fez assim, ó. É impressionante como todas as vezes que a gente tem reunião, que eu falo com você ou com Sabrina, ou com o suporte do Instituto, como isso me motiva, como isso não deixa eu cair. Às vezes ela teve um problema, 2 funcionárias pediram para sair, e a gente já foi ali contornando, pensando nas ações que precisavam ser feitas, em o que precisava fazer para contratar novas funcionárias, quem poderia suprir e cobrir aquelas tarefas e aquelas funções naquela semana. Então,
Ela virou para mim e fez: Cris, foi muito mais fácil. Depois, quando tudo se organizou, eu falei: uau, é disso que eu preciso sempre. E eu falei: que bom. Ou seja, ela reconheceu o valor do nosso trabalho. Ela reconheceu a importância do nosso trabalho. Eu não tenho que ficar buscando isso antes de entregar. Eu estou te entregando um conteúdo aqui que você poderia levar anos para descobrir. Por mais que sejam simples. E eu quero que você entenda que com isso que eu estou fazendo, eu posso potencializar os seus resultados, eu posso te tirar da estagnação. Claro. Você acha que eu estou gravando esse vídeo para quê? Você acha que eu estou gravando esse vídeo por quê? Para que você entenda o valor de um acompanhamento comigo, para que você entenda a importância do acompanhamento comigo, e você faça assim, ó. Eu quero ter Cris, eu quero ter o Instituto Além do Conhecimento comigo, no meu negócio, no meu projeto, na minha carreira, na busca por um novo emprego, na busca pela abertura do meu sonho. Não sei. E vai ser uma satisfação poder estar com você. Então, tem erros que fazem com que você não cresça. Outra coisa muito importante é trabalhar sem crescimento. Nós estamos falando sobre estagnação. E se você está trabalhando, se você está fazendo, se você está entregando e você não tem crescimento, isso aqui, aqui a gente está falando de dinheiro. Aqui a gente está falando de dinheiro. E aqui a gente está falando de cargo. Aqui a gente está falando de cargo. Por quê? Porque esse crescimento, né? Aqui a gente está falando de expansão. Isso impede o seu crescimento. Se você trabalha 2, 3 anos no mesmo lugar, sem perspectiva de crescimento, é redundante falar que isso vai impedir o seu crescimento. Você só vai alcançar isso aí. Algumas pessoas me perguntam, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Até porque a gente já deu nossos 40 minutos de aula aqui, eu já estou me aproximando do final. Mas algumas pessoas já me perguntaram assim na caixinha de perguntas. Ah, Cris, você fica defendendo que todo mundo tem que empreender? Não, claro que não. Tanto que eu dei exemplos aqui de quem quer conquistar um novo emprego. E tá tudo bem. Agora você precisa entender que quando você às vezes vai para uma empresa, vai para um trabalho, é aquele salário e acabou, não tem perspectiva de crescimento. Para aquele momento, para aquele ano, pode ser bastante importante. Mas se você quer mais, você não pode continuar fazendo os mesmos resultados, lembra? O que te trouxe até aqui, até hoje, foram os resultados que você fez nos últimos anos. Eu já falei isso. E se você continuar fazendo as mesmas ações e com o mesmo comportamento, daqui a 90 dias, daqui a 180 dias, daqui a um ano, você vai ter os mesmos resultados. Então, vamos lá. Teve um momento da minha vida que eu não estava satisfeito com o salário que eu ganhava. E eu ganhava muito bem dentro daquilo que eu estava me propondo a fazer. Mas eu queria ganhar mais. Eu queria faturar mais. Eu queria aumentar o meu faturamento. Eu queria fazer mais dinheiro. E aí, eu pivotei a minha carreira. Eu recebi uma proposta para ir para a indústria farmacêutica. Eu já trabalhava com consultorias, mas eu trabalhava para uma empresa, tentei fazer a minha empresa nessa época, não deu certo. E aí eu fui convidado para ir para a indústria farmacêutica. Fui para a indústria farmacêutica e o tempo todo eu falava, eu estou aqui por conta da remuneração financeira. Eu estou aqui para preparar, para fazer o meu fluxo de caixa para abrir a minha empresa. E foi justamente o que eu fiz. Eu fiquei 7 anos na indústria farmacêutica. Preparei o meu fluxo de caixa, abri a minha empresa, já tinha tudo organizado e depois de 7 anos, o instituto estava pronto para começar, porque eu sabia, eu fui me qualificando, eu fui fazendo cursos. Então, naquele momento, foi muito importante aquele salário. Durante 7 anos, aquele salário foi fundamental. Eu sabia que eu não iria ganhar mais, mas foi fundamental. Mas depois daqueles 7 anos, eu sabia que eu precisava fazer outra coisa para ter outros ganhos. E foi isso que eu fui fazer. E é isso que a gente precisa entender.
Então, existem erros que impedem o seu crescimento. Depois, ambiência. Ambiência. Pessoas. Pensamentos. Isso aqui impede o seu crescimento. Ambiência. Onde você está andando? Quais são as pessoas com quem você conversa, com quem você fala? Pensamento. Quais são os pensamentos que você tem? Eu tenho um grupo de amigos, eles podem até assistir essa aula, tá? Pode ser que eles assistam. Pode ser que eles assistam. Eu não espero reconhecimento, porque eu já aprendi isso. Antes eu gravava a aula e esperava que amigos, parentes assistissem a aula e comentassem. Isso me destruía. Hoje eu não espero mais. E eu sei que isso é normal, comum, natural e tá tudo bem. Mas eu tenho alguns amigos que, se eu falar para eles o meu faturamento hoje, se eu falar para eles que eu tenho um faturamento acima de 80 mil reais mês, hoje, só eu, Cristiano, tirando o Instituto e tirando Sabrina, primeiro, eles não vão acreditar. Segundo, vai estar completamente fora da realidade deles. E não é o lugar que eu tenho que estar sentado, porque se a maioria dessas pessoas não acreditam na possibilidade desse tipo de faturamento, será que eu vou acreditar? Ou será que eu vou me frustrar todos os dias? Ou será que eu vou começar a enxergar a possibilidade de ganhos que eles têm? Essa é a importância da ambiência das pessoas e dos pensamentos. Dá até para criar uma sigla, né? APP. Ambiência, pessoas e pensamentos. Esses são os erros que impedem o seu crescimento. E se você não estiver atento a isso, você não vai ter crescimento, você não vai mudar os seus resultados. E isso vai fazer com que você fique estagnado. Preste atenção numa coisa. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu não vou fazer pitch para você não, tá? Eu só quero que você reflita. Eu quero te convidar para um próximo passo. Dia 20 de janeiro, eu vou fazer um workshop numa sala exclusiva, um workshop para que você aprenda a montar um plano de ação em 90 dias. Para que você monte um plano de ação em 90 dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu falei que não ia fazer pitch, e aqui não é pitch, é um convite. Se você acha que tá bacana, não vou aqui, porque agora é uma super promoção. Não. Tá aqui embaixo o link, na descrição. Se você gostou desse conteúdo, se fez você refletir e você desejar ter um plano de ação estruturado com todos esses pontos e muitos outros pontos, nós vamos ficar mais de 2 horas nesse workshop, muito mais de 2 horas nesse workshop, para você montar um plano de ação de 90 dias e sair da estagnação. Dia 20 de janeiro. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de janeiro, vai ter outro link aqui embaixo. Na verdade, a gente já vai mudar o link, né, produção? Pronto. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de janeiro, o link que vai estar aqui embaixo já não é da aula ao vivo, mas vai ser da aula gravada. E você vai poder assistir essa aula. Então, clica no link. Se for antes do dia 20, clica no link para você se inscrever e fazer uma aula ao vivo, que você vai poder tirar suas dúvidas, conversar comigo, contar um pouco do teu negócio, e a gente vai poder te atender da melhor forma. Se for depois do dia 20, o link que vai estar aqui na descrição já é outro, já é o link da aula gravada. E você pode ir lá e assistir a aula e pegar todo o conteúdo, mais de 2 horas. Eu me arrisco a dizer 3 horas, né? 3 horas de conteúdo, tranquilo. Eu olhei e ri, porque eles sabem que esse workshop da última vez a gente levou mais de 3 horas. Cris, mas eu vou começar a assistir e não sei se eu vou conseguir ficar até o final. Não tem problema, você pode assistir. Se você comprou o ao vivo... Produção, já vê isso depois, tá? Quem comprou o ao vivo, depois vai poder assistir gravado. Dá a liberação para eles. Beleza? Então, se você comprou o ao vivo e você não vai conseguir ficar as 3 horas assistindo, não tem problema. Você assiste até onde você der e depois você pode assistir gravado. Ok? Então, se você quer sair da estagnação, se você quer mudar os resultados, se você quer fazer um 2026 diferente, se você estiver assistindo esse vídeo muito mais de 2026, se você quer fazer um ano diferente, eu te convido para esse workshop. É um reset produtivo. A gente precisa dar um reset produtivo, a gente precisa entender como o tempo vai passar para que a gente se programe da melhor forma, para que a gente planeje tudo o que precisa. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, manda para outras pessoas, isso ajuda, me ajuda, ajuda outras pessoas, então pense nisso, tá bom? Eu fico te esperando
para um próximo momento, um próximo vídeo. Toda semana tem aula nova aqui no Instituto. E eu te espero para que a gente, com um reset produtivo ou sabendo como performar, a gente saia da estagnação, para que a gente mude os resultados e para que a gente tenha uma vida com mais saúde, paz e prosperidade. É o que desejo para vocês. Um forte beijo, fica com Deus e até a próxima.